Glória a Deus, paz igreja, amém, aleluia, amém, glória a Deus. Que bom estar com vocês aqui na quarta, né? Eu fico mais no domingo pela manhã e aprove a Deus, eu vou pregar sobre a honra, Paulo. Paulo do que honra, né? Gente, abra sua palavra no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30, e a gente vai ler a parte B do versículo. Eu estou na nova versão transformadora, tá, Núbia? Livro de 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 30, na parte B. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Olha agora o que eu vou ler. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Amém? Glória a Deus. Sim. As crianças que estão aqui quiserem descer para a escolinha, as voluntárias vão estar ali esperando. Então, se tiver criança aqui que desejar descer, os pais quiserem que vão para a salinha. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou pregar sobre o princípio da honra. Porque aqui nesse versículo, o próprio Deus está dizendo, porém declara o Senhor. E aqui nós temos um princípio. Nós devemos viver no reino de Deus, viver obedecendo os princípios do Senhor. Nós não devemos ser movidos pelas nossas emoções, nem movidos pelo que pensamos, e nem movidos pelas nossas atitudes baseadas no nosso entendimento. Nós devemos tomar decisões e sermos movidos pelos princípios do reino de Deus. E aqui tem um princípio, o princípio da honra. A palavra honra, no grego, ela é timi, escreve timi em português. Mas no grego, ela tem um significado de valorização, de algo valioso, de algo precioso, um lugar de destaque, uma diferenciação, um olhar favorável para aquilo. Honrar é fazer distinção. Muitas vezes a gente entende mais a palavra, às vezes até pelo contrário dela, o oposto do que ela significa. Então, o oposto de honra, o contrário de honra, é desonra. E desonra é tratar como comum. Aquilo que merece honra e você trata como comum. Quando essa palavra era falada pelos gregos, era sinal de um lugar de destaque. É como se você comprasse um vaso muito bonito, muito caro, de um valor precioso, e você não vai esconder ele, você vai colocar num lugar de destaque, um lugar de honra, onde todas as pessoas vão olhar e vão admirar, vai ter um olhar favorável. E o contrário, quando você desonra uma pessoa, é quando você o trata como comum. Não dá a honra que ele merece. Assim foi com Jesus quando ele foi em Nazaré. Quando ele chegou em Nazaré, que ele leu na sinagoga Isaías 61, e ele fala, hoje se cumpre essa palavra. As pessoas ali daquela cidade olharam para Jesus como filho de José e Maria. E falaram, não é este o filho de José? Colocou ele em um lugar comum. Não reconheceu a autoridade na vida dele. Não reconheceu. E aí ele mesmo declara, um profeta não tem honra. Eles faltaram com honra. E o que aconteceu em Nazaré? Nada.
pouquíssimos milagres. Então, a verdadeira honra, ela vem do coração. Em Isaías 29 fala isso, acho que é 29 mesmo. E Jesus repete isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A honra deriva do temor ao Senhor. E por que esse princípio é tão importante, pastora? Porque eu devo honrar, dar honra a quem merece honra. Porque ele ativa a recompensa de Deus. Ele ativa, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. E galardoador significa recompensador. A honra, o princípio da honra ativa a recompensa de Deus sobre a sua vida. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Ele fala para Timóteo, pode colocar para mim, Nube? 1 Timóteo 4, 8. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. O que está escrito aqui? Que nós temos recompensas nesta vida também. Ao exercitar a devoção, e aí entra a parte espiritual, quando eu entro nos princípios de Deus, eu colho recompensa nesta vida também. E assim, nós temos várias passagens bíblicas que mostram a recompensa nesta vida. Nós vamos ter a recompensa, vamos ser galardoados lá na eternidade, mas nós vamos colher aqui. O Senhor, ele fala para Pedro lá em Marcos, né? Pedro pergunta, e nós que largamos tudo pelo Senhor? Aí Jesus fala assim para ele, Marcos 10, 29, né? Jesus fala com ele, aqueles que largaram pai, mãe, família, por mim, vai receber 100 vezes mais aqui nessa terra, com perseguição, mas vai receber, né? Então, esse princípio, ele é aplicável em todas as áreas da nossa vida. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque talvez a sua oração não está sendo respondida porque está faltando honra. Está faltando o princípio da honra. Amém, igreja? Como honrar, pastora? Como eu vou honrar? A gente honra por palavras, a gente honra por pensamentos, a gente honra por atos. Mas tem que ter um coração sincero. A honra tem que ser sincera, porque senão vira bajulação. Vira bajulação. Nós temos que fazer realmente por amor. Honra, se a gente pudesse ilustrar assim, a honra é como a festa de aniversário e o primeiro pedaço do bolo. Eu imagino que todas as pessoas que estão numa festa de aniversário, elas já foram escolhidas e selecionadas em meio a tantas pessoas, né? Porque eu, por exemplo, vou fazer o aniversário da Estel, eu não posso convidar a igreja inteira, né? Então eu já vou escolher aquelas mais chegadas. Quer dizer, todos são importantes para mim, mas eu não dou conta, né, gente? Fica caro. Não dá, não, né? Aí eu faço uma festa aqui na igreja, na salinha, e faço para a família e tal. Então, quer dizer assim, se você já convida as pessoas, e eu creio que isso acontece com vocês também. Não dá para convidar o bairro inteiro, né? Então, vocês convidam pessoas que são mais chegadas, que são importantes para você. Então, dentro daquele ambiente, já tem pessoas que são todas importantes para você, não é mesmo? Mas quando você vai dar o primeiro pedaço do bolo, você está declarando que entre tantas pessoas importantes,
aquela pessoa é a mais importante para você. Vocês estão entendendo? Dá para ilustrar o princípio da honra? Aquela pessoa, entre tantas pessoas importantes, entre tantas coisas importantes, ela é a mais importante ali naquele lugar. Ela está em um lugar de destaque. Ela é a mais valorosa, é a que eu mais amo, é a que para mim está em primeiro lugar, que eu quero honrar aqui nessa noite. Então isso é honra, um coração sincero. E assim a gente começa a ver pessoas que ativam a Deus, ativa a recompensa por causa do princípio da honra. Então, como honrar a Deus? Vamos ver a adoração. Quando a gente chega para adorar a Deus, não é mesmo? A gente chega para adorar a Deus, seja na nossa adoração, estilo de vida. Por que Jesus falou, esse povo me adora com os lábios, mas não me adora com o coração? Porque eles não obedeciam. Eles falavam, mas não obedeciam. Não caminhavam segundo a vontade do Senhor. Mas eu quero falar aqui de uma adoração que é honra. Por exemplo, Jesus ele estava na casa de uma pessoa, um fariseu, e ele chega e ele está lá sentado à mesa. Eu não sei se ele estava na casa ou do fariseu ou do Simão, mas enfim, ele estava num jantar. E aí entra uma mulher pecadora, anônima, pecadora. E quando essa mulher chega, ela vai direto aos pés de Jesus e ela lava os pés deles com as suas lágrimas e seca com seus cabelos. E o fariseu fala assim, olha, se ele não é profeta de verdade, a desonra, ele não é um profeta de verdade. Porque se ele fosse, ele ia saber quem é essa mulher, que ela é uma pecadora. Aí ele fala assim, Simão, né, meu bem, me ajuda aí, meu pastor. Ele fala assim, olha, isso, Simão. Ele fala assim, olha, Simão, eu cheguei na sua casa para jantar, eu andei, meu pé está empoeirado, e você não me ofereceu uma bacia para lavar meus pés. Você não lavou meus pés, você não enxugou os meus pés. Ela fez o que você não fez. Jesus está falando assim, você não me honrou. Agora, porque ela fez isso, ativou, não puxou? Puxou a virtude dele, ué. A honra atrai a unção da pessoa para a sua vida. A unção que você respeita é a que vai para a sua vida. Ela puxou a unção, ela puxou a virtude. O que Jesus fez? Ela é pecadora? Mulher, perdoados estão seus pecados. Princípio da honra. Na sua adoração, Deus pode te responder, te recompensar. Ela colocou Jesus em primeiro lugar. Tinha pessoas muito importantes ali naquele jantar. Mas ela, assim foi com Maria também. Assim foi com Maria também. Todo mundo importante, mas ela vai direto aos pés de Jesus. Colocando Jesus em primeiro lugar. A minha adoração é para o Senhor. Amém? Ministerialmente, como que eu honro ministerialmente? Elias e Eliseu. Eliseu caminhou com Elias. Eliseu largou os seus bois, queimou os seus bois, fez um churrasco para não voltar para trás mais. Caminhou com Elias, não foi 1 ano, 2 anos não, foi quase 17 anos o treinamento dele. Ele caminhou até ele ser levado aos céus, honrando Josué e Moisés, honrando a liderança dele. O que aconteceu? O que aconteceu? Porção dobrada sobre a vida. Josué e Moisés. Em tudo Josué obedeceu. Em tudo Josué aprendeu. Não desonrou nunca Moisés. O que aconteceu? Ativou o quê? A recompensa. Não teve nenhuma perda. Só 32 batalhas. Vitórias, vitórias e vitórias. Princípio da honra.
Eu não acredito que uma pessoa que desonra outra, e é bíblico isso, quando você despreza uma unção, ao princípio aqui, ó, você é desprezado por Deus. Lideranças, como eu honro uma autoridade que Deus levantou na minha vida, uma liderança na minha vida. O centurião e Jesus, lá no livro de Mateus 8, de 5, nem precisa colocar, todo mundo sabe, que ele fala, ele vai, o centurião está com um servo doente, ele vai até Jesus, ele se inclina e ele fala, Senhor, meu servo está doente. E ele fala, eu vou à sua casa. Ele falou, não sou digno de que entre na minha casa. Eu sou um homem sujeito à autoridade, também tenho autoridade. Se o Senhor disser uma só palavra, ele é liberto. Agora eu vou explicar. Ele era um centurião. O exército romano, a guarda romana, se organizava por legiões, 6.000 soldados, e o chefe de uma legião tinha vários centuriões, e o centurião comandava 100 soldados, amém? Então, este homem, quem entende de autoridade, entende de honra. Guarda isso que eu estou te falando. Quem entende de autoridade, entende de honra. Vamos ver aqui os papéis inversos. Humanamente falando, quem era a autoridade ali? O centurião. Porque Jesus era um judeu comum, escravo de Roma, não era, gente? Hein? Humanamente falando, a autoridade estava no centurião. Aí ele fala assim, eu sou um homem sujeito à autoridade. Quer dizer, acima de mim, Jesus, eu tenho um comandante que comanda 6.000 homens e acima dele tem um império romano. Então o que me respalda com o meu comandado é um império romano. Ele sabe que se eu der uma ordem para ele, eu estou respaldado pelo império romano. Então ele sabe que se eu der uma ordem e ele não cumprir, o império romano vai puni-lo. Não é assim? Olha o que ele estava dizendo para Jesus. Jesus, eu sei que sobre a sua vida está a autoridade do Pai. O Senhor está sendo respaldado pelo reino de Deus. Então, eu dou uma ordem para o meu servo, imediatamente ele pula e faz. O Senhor dá uma ordem daqui, aquele demônio sai do meu servo lá. Porque ele sabe que se ele não obedecer, ele vai para o abismo. Ele sabe a autoridade que está sobre a sua vida. Amém? Jesus, ele era humanamente a autoridade, mas ele chega ali e honra Jesus. Ele honra Jesus como autoridade espiritual. E isso tem faltado nas igrejas. O princípio da honra é o temor a Deus. Independente se o pastor é humilde, é mais pobre que você. Olha isso que eu estou falando aqui, hein? Se fala errado, mas ele é uma autoridade espiritual. Ali, olha ali, Jesus era um homem comum, um judeu, pobre, humilde, que andava pelas ruas. Mas ele era uma autoridade espiritual, ele foi honrado. O que aconteceu? Jesus fala assim, nem em Israel eu vi tamanha fé. Quer dizer que ele não encontrou essa fé em João Batista, quando ele foi batizar. Ele não encontrou em Maria, na mãe dele. Ele fala, em Israel não vi tamanha fé. Pode ir que seu servo está curado. E assim foi feito. Ele deu a honra para Jesus e ele teve a recompensa da cura. Então, não tem como uma pessoa entrar numa igreja e não honrar os pastores daquela igreja. Não vai ter recompensa. Não tem como, as pessoas entram numa igreja e falam, eu estou indo lá por causa de Jesus. Mas Jesus levantou aquela autoridade naquele lugar. Aquele lugar tem um governo. Então nós devemos honrar. E nunca desonrar
uma autoridade, estando ela certa ou errada. Davi e Saul. Saul estava totalmente errado, já espiritualmente ele já estava destronado. E já estava desligado. Mas Davi o honrou até o dia que Deus o tirou. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele diz isso. Ele honrou porque ele sabia, e ele sabe, que Deus é justo. Que Deus é justo. E que Deus faz os juízos dele. Então, ele não desonrou Saul com as palavras. Ele não desonrou Saul. Ele teve a oportunidade de matar e não matou. O que aconteceu? Qual foi a recompensa? Porque se ele matasse Saul, ele perdia o trono. Se ele desonrasse Saul, ele perdia o trono. Davi reinou. Amém, igreja? Está vendo como é importante o princípio da honra aplicado em todas as áreas, na família? Como uma esposa honra o marido? Através da submissão. E como o marido honra uma esposa? Através do amor. Como um filho honra os pais? Através da obediência. E é o primeiro mandamento e com promessa. Honre seus pais que se prolongarão a recompensa aí, ó. Esse princípio tem que ser aplicado em todas as áreas. Os servos honram a Bíblia fala servos, nós vamos trazer para hoje. Aqueles que trabalham numa empresa têm que honrar os seus patrões. Honrar com o melhor trabalho, fazendo da melhor maneira. Gente, eu fui numa loja, eu fiquei triste. Fui numa loja e eu gostei de um blazer, eu nem comprei o blazer. Eu fiquei tão triste que eu estava doida, ainda vou achar um blazer laranja. E lá tinha esse blazer, mas eu cheguei, a vendedora me tratou tão mal que eu senti vontade de ir embora. Só que quando eu saí, eu pensei assim, a mente empreendedora, eu falei assim, que triste. A dona ou o dono dessa loja investiu, fez uma linda decoração, comprou produtos lindos, mas colocou uma pessoa que desonra ela. Porque a partir do momento que aquela mulher não trata bem os clientes, não honra, ela está afundando a loja, ela está quebrando a loja, não é? Então, como um funcionário honra através do bom trabalho, se não está satisfeito com a empresa, pede para sair. Não é assim? Nós somos livres. Agora olha, a maior desonra no Brasil é a murmuração de funcionário. É a maior desonra. Aquela pessoa não vai para frente nunca na vida. O dinheiro parece que não rende. Porque toda autoridade é instituída por Deus. Toda. Seja ela boa, seja ela má. Meu Deus. E nós devemos orar pelas autoridades. Vamos lá em Provérbios 3, que nós vamos falar do princípio da honra na vida financeira. Provérbios 3, no versículo 9, fala assim: honre o Senhor com seus bens, suas riquezas, e com a melhor parte de tudo o que produzir. Em outras versões fala com as suas primícias. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Deus não está pedindo o dinheiro aqui. Vocês estão percebendo isso? Deus não está falando assim, dá o seu dinheiro. Deus está pedindo honra. Deus está pedindo honra. Escute isso que vai mudar sua visão completamente sobre os dízimos e as ofertas. O Ramon pregou aqui sobre a viúva que estava no gasofilácio. Ela ofertou a menor quantidade. Para ela era maior. Mas foi a oferta dela
que despertou a atenção de Jesus por causa da honra. Ela deu o seu melhor, ela deu o seu tudo. Para ela, aquele era todo o sustento. Valia meio dia de trabalho, todo o sustento para ela. Mas o que mostra que ela estava honrando a Jesus, a Deus? A oferta do outro. A oferta do outro, os ricos estavam dando do que sobrava, não é? Quer dizer, Deus, eu estou te colocando num lugar comum. Você é comum para mim. Você não merece o meu primeiro pedaço do bolo. Olha aqui, ó. Honre o Senhor com a melhor parte, com a primeira parte, em outras versões. Aí vem a recompensa, quando você honra a Deus, porque não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon não é um demônio. Mamon é dinheiro. Não é um Deus. Eles falam o Deus Mamon. Mas o dinheiro pode se tornar um Deus na vida das pessoas. Aí a pessoa começa a servir o dinheiro. Começa a viver em prol do dinheiro. Então, quando você tira o seu dízimo, quando você tira a sua oferta, quando você entrega, você está dizendo para Deus assim: olha, Senhor, eu estou te honrando, eu estou mostrando ao Senhor quem é mais importante para mim. Vocês estão entendendo? O dinheiro é espiritual. Sabia disso? Olha o que aconteceu na vida dessa menina. Naturalmente, que deu testemunho, naturalmente, depois de 14 anos, nunca tendo trabalhado na área, olhando com os olhos naturais, uma multinacional ia contratar ela? Claro que não. As riquezas são espirituais. Espirituais. É Deus quem faz. Mas através de que nós prosperamos? Através da nossa fé, da honra. Quando eu honro a Deus com as minhas riquezas, quando eu honro a Deus e entrego para Ele a honra que Ele merece, o que acontece? Ele abre as janelas dos céus. Então quer dizer que a riqueza está na parte espiritual. Porque é muito fácil a gente falar assim, que o mundo espiritual é só o altar, é só o ministério, é a saúde. Mas tem pessoas que têm currículos excelentes e as portas não se abrem. Aí ela faz um voto, Deus abre a janela do céu. Sabe por quê, queridos? Porque o dinheiro, Deus não quer o dinheiro. O dinheiro sustenta o reino dele aqui na terra. Se os administradores do reino estão falhando com Deus, é um problema deles com Deus. Será cobrado deles. Mas quando você abençoa, quando você honra, Deus te honra. É um princípio. E quando você despreza, Deus te despreza. Caim e Abel. Por que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim não foi aceita? Por causa desse princípio aqui de Provérbios 3. Abel pega o primeiro gado dele, nasceu o primeiro, melhor, e entrega para Deus. Caim pegou os cereais dele, mas depois de dias, a Bíblia não fala quantos, ele levou para Deus. O que simboliza cada oferta? Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. Por quê? Foi por causa da oferta? Não. Deus estava olhando para a oferta da viúva? Hein, gente? Não. Deus estava olhando para a oferta de Caim, a oferta de Abel? Não. Foi por causa da honra. Abel falou assim: o primeiro é para Deus. Caim deixou passar dias. Eu como primeiro, eu faço primeiro, depois eu levo para Deus. Caim deu do restante. E Abel deu da primícia. Princípio da
honra. Amém? Pastora, o que eu faço? Porque eu preciso de uma recompensa. Aprenda a honrar. O profeta Elias, quando ele foi para o Querite, quando houve fome em Israel, eu vou encerrar com essa palavra porque ela é muito forte. Deus fala para ele assim: Elias, vá para Sidom, porque lá eu já preparei uma viúva para te sustentar. Como eu disse, Deus não tem padrão. Ele pode levantar uma pessoa improvável para te abençoar. Às vezes você fica pensando assim, é aquele que é muito conhecido, que tem muita gente que vai me indicar no emprego. E às vezes é aquela pessoa que é a menor da casa, igual a menina que trabalhava na casa de Naamã, que foi o canal de bênção. Então não discrimine ninguém, porque Deus usa os improváveis para nos abençoar. Quando ele chega na casa da viúva, ela estava... Deus havia conversado com a viúva? Não, mas Deus já tinha preparado o ambiente. Ele chega, ela estava juntando lenha para fazer um fogo, para fazer o último pedaço de bolo, que ela tinha um punhado de farinha e um bocado de azeite, para fazer um pão para ela, o filho dela comer e morrer. Elias chega e fala, me dá de comer. Ela fala, meu senhor, eu só tenho isso aqui para fazer. Nós vamos comer e morrer. Elias fala o que para ela? Faz para mim primeiro. Se fosse uma pessoa com medo, não tivesse a ousadia de Elias, ia falar, então pode comer e morram. Deus não trabalha com a dó. Fala isso para o seu irmão aí, meu irmão. Deus não trabalha com a dó. Não, Deus tem compaixão. Mas princípio é princípio. Faz primeiro para mim. Às vezes a gente tá... Eu já fui tão abençoada, gente. Eu sou muito abençoada. Sou muito abençoada. Você muito mais. Que o tempo de Deus, né? Deus vai nos preparando para os tempos dele. Mas assim, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu saindo da faculdade, estava devendo mais de 20 mil. Eu falei, nossa Deus, eu não tinha FIES, não tinha nada. Eu falei, meu Deus do céu, eu era uma menina. E eu falei, eu trabalhava na época era Delegacia Regional do Trabalho, na seção de fiscalização, quando aqueles 4 fiscais foram assassinados, eu fiz aquela OS, aquela ordem de serviço. Então nós estávamos muito abalados e tal. E eu recebia, né, na época o salário era R$685, salário, eu recebia isso, quase, eu recebia muito, eu recebia 1.000. Aí eu pagava 600 de faculdade e tal. Então, quer dizer, a vida era dura, né? Aí eu fui na igreja. Eu estava cheia de dívida, porque como é que eu fazia? A minha irmã ficava me emprestando os cheques para eu dividir na faculdade. Porque os meus cheques já estavam tudo... Eu nem pegava. Na época tinha limite de talão. Quem lembra disso, gente? Só os mais veteranos. Você tinha limite de talão, você não podia pegar muito talão e tal. Beleza. Aí, eu falei, Deus, esse dinheiro eu faço para mim primeiro, ó. Deus, esse dinheiro não paga minhas contas, mas o Senhor paga. Eu lembro disso, gente. Eu tive esse pensamento. Esse dinheiro não paga minhas contas, mas o Senhor paga. Peguei todo o salário e rapidamente eu pus um altar, porque senão... Saí e falei, Deus, tem dinheiro nem para gasolina. Agora eu estou frita. Não, veio na hora a grana? Não. Não veio. Aí teve um evento na faculdade, vou resumir, e eu fui escalada para a revista da faculdade. Aí tinha uma personalidade lá muito importante,
Esse cara era presidente de uma grande empresa estatal. Eu fiz uma pergunta, ele me achou muito inteligente. Falei, pronto, esse cara está me cantando. Né? Solteira, bonita. Falei, ué, esse cara está me cantando, gente. Porque isso não acontece. A pessoa interessar por você não... Ele falou assim, menina, eu quero te ajudar. Eu tinha esquecido, né? Eu quero te ajudar. Eu senti uma vontade de te ajudar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele, vão encontrar? Eu falei, pronto. Aí ele falou assim, não, vão encontrar, eu vou... Aí eu achei ameno. Achei ameno. Ele falou assim, vou ter um evento na Newton de Paiva. Aí passa lá. Aí eu falei, eu vou. Aí, né? Vou. Não fui sozinha, não. Chamei uma colega minha. Aí, quando eu cheguei, ele falou assim, eu não sei o que é. É Deus, né, gente? Purinho. Eu senti uma vontade de ajudar. Olha o que ele me pede. Ele me pede exatamente o que eu tinha. A minha farinha e o meu pão, né? Ele, você tem algum projeto para Lei Rouanet? Lei Rouanet. Então, eu falei, tenho. Na época eu trabalhava com o pessoal do Clube da Esquina, né? Falei, tenho, Museu Clube da Esquina. Eu falei, tá na mão, né? Eu falei, claro que eu tenho. Quer dizer, ele me pediu o que eu tinha. Isso não é Deus? Bom, resumindo, eu captei 200 mil para o museu. Deus captou 200 mil para o Clube da Esquina. Lá, para a glória de Deus, está lá até hoje. E a minha comissão foi 20 mil. 20 mil, o dinheiro para eu pagar a faculdade. Eu dizimei dos 20 mil e paguei a faculdade, fiquei livre. É o que aconteceu com a viúva. E isso é um dos pequenos testemunhos, mas tem muito mais. Muito mais. A viúva e Elias. Quando ela fez para ele primeiro, o que ela fez? Ela arrancou a unção dele. Ela puxou a unção do profeta para a vida dele. Unção de quê? De multiplicação. Então, quando você faz para um profeta, quando você faz para uma igreja, quando você faz para uma pessoa ungida, você está puxando a unção, a virtude dela para a sua vida. Deus te honra. Amém? Então, quando ela fez, o que aconteceu? A farinha não cessou e nem o azeite. Até a fome acabar, ela foi alimentada. Esse é o princípio da honra. Quando você honra a Deus primeiro, Ele te honra. Então aí você fala assim, né? Tem até a música Deus vai te honrar, amém, Deus honra mesmo. Mas você tem que cantar assim, Deus, eu quero te honrar. Você quando virar para o irmão, seu irmão, Deus vai te honrar, você fala, não, irmão, honra a Deus. Porque você tem que falar, Deus, eu quero te honrar. Porque quando você honra a Deus, Deus te honra. Amém? Fica de pé no seu lugar. Então você hoje entrou aqui e falou, pastora, eu estou com um problema na minha vida sentimental. Eu estou com um problema. Aplique o princípio da honra. O princípio da honra até para o inimigo vale. O que você faz? Quando você honra o seu inimigo, você amontoa brasas vivas na sua cabeça. Em qualquer área da sua vida, o princípio da honra vai te fazer vitorioso. Amém? Não se preocupe com isso aqui, ó. É energia suas. Deus quer honrar. A Bíblia fala que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Olha o que Deus está falando aqui hoje. Talvez você está anos precisando de uma bênção, mas você desonra o marido com a sua fala, com a sua boca, desonra um pastor, desonra um lugar. Nunca mais faça isso. Desonra com pensamento, com coração.
desonra a esposa. Tem mulher que a gente vai aconselhar, dá até medo, de tanto que ela desonra o marido. Desonra, fala. Quando chega, ô amor, desonra. Nunca ele vai mudar, nunca. Não vai puxar a bênção. Mas hoje Deus quer honrar essa igreja. Vamos orar? Como nós vamos orar, pastora? Primeiro vamos pedir perdão pelas nossas desonras, né? Quantas vezes a gente já desonrou um patrão, desonrou um pastor, desonrou um irmão? Vamos pedir perdão e aí a gente vai começar a aplicar esse princípio na nossa vida para que a gente veja ele se cumprir. Amém? Talvez você desonra. Eu vou falar porque eu sou uma pessoa espiritual. Tem pessoas que não dizimam. Ela acha que o dinheiro vai para o pastor. Ela acha que o dinheiro, né, vai para o pastor também, porque o pastor é digno do salário dele. Amém? Mas tudo isso aqui, toda a estrutura, todas as contas da igreja, o dinheiro fica para a igreja, amém? Mas a honra vai para Deus. A honra vai para Deus. Porque talvez você não ganhou nenhuma alma para Jesus, mas a igreja que você dizima está ganhando alma, está ganhando alma. Você acha que isso vai ser creditado só na nossa conta? Na sua também. Então, não se preocupe com o que vai acontecer com o dinheiro. Isso eu estou pregando porque eu estou debaixo da autoridade do nome de Jesus. Tem gente que tem vida financeira travada porque não honra a Deus. Tem medo do dinheiro dela ir para o bolso do pastor. Aí o problema é do pastor, querido. O problema é dele se ele estiver desonrando a Deus. Mas a honra... E assim também é com a família. Então nós vamos pedir perdão pela desonra. E depois nós vamos orar, pedindo a Deus sabedoria para a gente aplicar o princípio da honra na nossa vida, para que a gente possa crescer, prosperar e ver o reino de Deus crescer. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja, Pai, precisa de direcionamentos. Senhor, eu quero pedir ao Senhor perdão pelo teu povo, perdão pelo teu povo e perdão por nós líderes que muitas vezes não orientamos bem o teu povo, às vezes com medo de ser criticado, com medo de ser mal falado. A gente tem até medo de apregoar sobre finanças, mas Senhor, nos perdoa, porque Pai, é um princípio bíblico, o princípio da honra. Perdão, Senhor, quantas vezes desonramos o Senhor com falta de fé, com medo, dando ao Senhor o nosso pior, a nossa pior adoração, o resto da adoração, dando ao Senhor as sobras das finanças. Quantas vezes desonramos ao Senhor, no meio de todos ali, não entregamos para Ti o primeiro pedaço do bolo. Senhor, quantas vezes desonramos a um irmão, desonramos com palavras, com atos, com pensamentos. Senhor, perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Nós agora queremos, Senhor, aplicar esse princípio em nossa vida, aplicar honrando ao irmão, honrando aos nossos patrões, honrando os líderes que o Senhor levanta na nossa vida, honrando o esposo, a esposa, a família, em nome de Jesus, Pai, porque sabemos, Pai, que o Senhor honra os que te honram. Então nós cremos nessa promessa, nós cremos nesse princípio, e nessa noite, Senhor, peço ao Senhor que abençoe todos os irmãos que decidirem a partir de hoje, Pai, honrar aqueles que não entenderam, que o Senhor abra o entendimento, Senhor, para que eles possam também serem abençoados, honrados, para a glória do teu santo nome. Eu creio, Deus, eu creio sim na tua palavra, eu creio nas tuas promessas, e eu creio que o Senhor deseja honrar essa igreja, que vai ser uma semana de honra, vai ser uma semana de honra
deles para o Senhor e do Senhor para eles, em nome de Jesus. Amém e amém.